Em 2025, o investimento que mais brasileiros lembram quando pensaram em guardar dinheiro é a poupança. É a mais conhecida, é a mais usada e é também o investimento que mais será usado em 2026, mesmo sendo um produto que rende sistematicamente menos que outras opções de mesma segurança e mesma liquidez. E não é só isso. 64% dos brasileiros não investem em nada. E entre os que investem, a maioria concentra em produtos do banco onde tem conta, sem comparar, sem entender e muitas vezes sem nem saber o que está comprando. Isso não acontece porque o brasileiro é burro ou preguiçoso. O pouco que as pessoas aprenderam sobre investir veio de fontes pouco qualificadas ou de fontes que tinham como interesse principal vender alguma coisa para eles. Gerente de banco, propaganda de televisão, o cunhado que descobriu uma dica quente, o assessor que ganha uma comissão por produto vendido ou o influencer que ganha vendendo ilusão. E quando todo mundo que te ensina tem algo a ganhar com a sua escolha, é natural que você termine com uma cabeça cheia de ideias que parecem fazer sentido, só que na realidade te empobrecem. Nesse vídeo eu vou desmontar 6 mitos que são tomados como verdade, mas que atrasam muito a sua vida financeira. E no final eu vou te mostrar o que realmente funciona. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Raquel Zuc Silveira, eu sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Continuando do gancho inicial, eu vou começar pelo mito mais antigo e mais carinhoso de todos, que é o que diz que a poupança é o investimento mais seguro do Brasil. Eu entendo de onde vem essa ideia. A poupança foi criada há muito tempo, em 1861. Sobreviveu a trocas de moeda, hiperinflação, ditadura, planos econômicos diversos, só que simplesmente existia há muito tempo, não quer dizer muita coisa. Primeiro, sobre segurança. A poupança tem um seguro, uma cobertura pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, de até R$250 mil por CPF por conglomerado financeiro. Só que essa garantia é exatamente igual à garantia de qualquer CDB. Ou seja, no quesito não perder dinheiro caso o banco quebre, poupança e CDB estão exatamente no mesmo nível de proteção. A poupança não é mais segura, ela só é mais fácil, porque basta colocar o dinheiro na conta poupança e esquecer que ele existe. Já o CDB precisa de um esforço adicional, de ir no menu investimento lá no banco, e isso deve dar um frio na espinha para muita gente. Sem falar no rendimento. Poupança rende 70% da Selic mais TR, quando o Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, ou 0,5% ao mês mais TR, quando a Selic está acima disso. Na prática, isso significa que ela rende menos que um Tesouro Selic ou um CDB que paga 100% do CDI, mesmo descontando o imposto de renda do CDB. E em muitos cenários, a poupança perde até para a inflação, como aconteceu em 4 vezes nos últimos 11 anos. Nesse mesmo período, a poupança rendeu 95%. O CDI rendeu 176%. Ou seja, quem ficou na poupança durante esse tempo deixou de ganhar quase o dobro no investimento que tem o mesmo nível de proteção, a mesma liquidez e é ofertado pelo mesmo banco. A poupança não é insegura, ela só não rende tão bem quanto parece, nem te protege da inflação de forma eficiente. Ela preserva o valor nominal que você vê na tela, mas não protege bem contra a corrosão do seu poder de compra. Você abre o aplicativo e vê o número subindo de pouquinho em pouquinho. Só que esse número compra cada vez menos coisas. O lugar da poupança na sua vida financeira hoje é, no máximo, o de uma conta de transição enquanto você aprende a investir num CDB do mesmo banco. E é bem fácil. Geralmente é só abrir o menu de investimentos e buscar a opção de CDB com liquidez diária ou resgate imediato, que renda próximo a 100% do CDI, sem rentabilidades progressivas e sem inventar moda aqui. O segundo mito é tão perigoso quanto delicado, porque envolve uma relação de confiança que muita gente cultiva há anos. A ideia de que o seu gerente de banco é o seu conselheiro financeiro. Eu não estou aqui para dizer que gerente de banco é vilão, não é nada disso. Existem muitos profissionais educados, simpáticos, qualificados e que querem mesmo te ajudar dentro do que eles podem. O problema não é a intenção. Mesmo o gerente mais bem intencionado do mundo está inserido numa estrutura de incentivos muito difícil, muito perversa.
Parte da remuneração de um gerente de banco é feita pelo atingimento de metas comerciais. E essas metas estão atreladas a produtos que dão mais margem para o banco. Não necessariamente os produtos que te servem melhor. Quando ele te oferece um título de capitalização, um seguro de vida resgatável, um fundo de investimento do banco, uma previdência ou um CDB que rende menos que o CDI, ele não está te enganando por má fé. Ele está vendendo o que tem na prateleira e que ajuda a bater a meta do banco no fim do mês. E aqui mora um princípio que vale para a vida toda quando o assunto é dinheiro. Nunca peça conselho financeiro para alguém que está ganhando comissão sobre o que você compra. Se você ganha por venda e o leite das suas crianças depende dessa venda, você vai vender, mesmo que não seja a melhor opção do mundo para quem está comprando. Gerente de banco que recomenda só Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, previdência bem baratinha e eficiente, seguro de vida temporário, é demitido. E não é só com o gerente de banco que isso vale, não. Vale para o corretor de seguro, vale para o agente autônomo que ganha por aporte que você faz num produto X, vale até mesmo para o consultor de investimentos que faz venda cruzada de outros produtos que não são financeiros e ganha comissão por isso. Toda vez que tem um intermediário ganhando comissão sobre o que você compra, a recomendação dele pode não estar incorreta e nem mal intencionada, mas ela está contaminada. É o que a gente chama de conflito de interesse. Não é para sair desconfiando de todo mundo, mas sim entendendo o suficiente para fazer suas próprias escolhas e usar essas pessoas, quando precisar, como executores das suas decisões. O terceiro mito paralisa muita gente que quer começar a investir. A ideia é de que para investir você precisa ter uma quantia razoável de dinheiro, senão não vale a pena. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Raquel, vou começar a investir quando tiver pelo menos aí uns 5 mil. Eu tenho que me organizar melhor aqui. Aí deixa o dinheiro na conta corrente, ou pior, gasta o que juntou antes mesmo de investir. Seu dinheiro não precisa chegar num patamar que parece digno de começar a investir. No Brasil, dá para começar a investir com qualquer valor. Olha só, hoje mesmo eu comprei R$ 1 em RDB, que rende 100% do CDI, na caixinha de reserva de emergência do Nubank, que dá para sacar a qualquer momento e tem cobertura pelo FGC. Você consegue comprar Tesouro Selic, um dos investimentos mais seguros do Brasil, a partir de R$ 188 hoje. Consegue comprar cota de ETF de título do Tesouro com menos de R$ 120. Não existe valor mínimo para investir, desapega dessa ideia. O que faz você ficar mais rico investindo no longo prazo não é o tamanho dos seus primeiros aportes, é o hábito de aportar consistentemente, cada vez mais, e o tempo que o dinheiro fica investindo. Quem investe R$ 200 por mês durante 30 anos chega num patrimônio maior do que quem investe R$ 5 mil uma vez só e nunca mais aporta nada. Os juros compostos só precisam de duas coisas para trabalhar: regularidade e tempo. E com essas duas coisas, você pode começar hoje com qualquer valor. Esperar ter mais dinheiro para investir é um dos atalhos mais comuns para nunca começar. O ideal é começar o quanto antes a treinar o seu cérebro para investir antes de gastar. Não pelo retorno que você vai ter nesses primeiros aportes pequenos, mas por esse músculo que você está construindo. Quem investe de forma consistente, 100, 200 reais hoje, é a mesma pessoa que vai conseguir investir 1.000, 2.000 daqui a algum tempo quando o salário aumentar. Porque o hábito já vai estar formado e construir patrimônio vai ser muito mais fácil. Agora vamos para o mito mais sofisticado da lista, porque ele tem uma lógica que parece tão correta que é difícil contestar à primeira vista. É o mito que diz: se eu não entendo nada de investimento, o melhor é deixar com quem entende, um gestor profissional de um fundo de investimento, alguém que estudou a vida toda para fazer isso. A analogia que costumam usar para isso é a do médico, já ouviu falar? Se eu tô doente, eu não tento me automedicar, eu vou no especialista. Por que com dinheiro seria diferente? Essa analogia é convincente, só que ela quebra num ponto fundamental. A comparação entre medicina e investimento é falsa, porque essas duas profissões operam de maneiras completamente diferentes. Quando um médico te trata, ele está num ambiente profissional que não é de soma zero. O sucesso do tratamento dele não depende de o sucesso do tratamento de outro médico fracassar. Se ele acerta o diagnóstico e te dá um remédio e te cura, todo mundo ganha.
Você, ele, a sociedade. O conhecimento médico é cumulativo, é aplicável de forma direta. E quando ele estuda mais, a chance de te curar aumenta. Já o mercado de investimentos é o oposto disso, é um jogo de soma zero. Isso antes dos custos de transação, hein? Porque se for considerar os custos, é um jogo de soma negativa. Em qualquer compra e venda no mercado financeiro tem dois lados. Para cada vencedor existe um perdedor. Para cada gestor que performa melhor que um índice de referência, existe necessariamente outras pessoas que estão perdendo para ele. Afinal, o resultado do mercado é justamente a média de todos os participantes do mercado. Se um gestor compra uma ação que sobe muito, alguém vendeu essa ação para ele e deixou de ganhar essa subida. Não dá para todos os gestores ganharem do mercado ao mesmo tempo, porque eles são o mercado. É matemático. Foi John Bogle, fundador da Vanguard, que popularizou essa ideia. Ele percebeu que se o mercado é a média de todos os participantes e todos os gestores de fundos profissionais ainda cobram uma taxa de administração, então, em média, os gestores precisam entregar menos resultado do que um simples índice que entrega a média do mercado. É inevitável porque é matemático. E os dados confirmam isso há décadas. Existe um relatório chamado SPIVA, feito pela S&P Dow Jones, que compara o desempenho de fundos profissionais geridos ativamente para superar uma média de mercado com o desempenho dos próprios índices que eles tentam superar. E de forma consistente, em todos os países analisados, em todas as janelas longas de tempo, os fundos profissionais perdem para o índice de referência. No Brasil, em janelas de 10 anos, mais de 80% dos fundos profissionais perdem para o índice de referência. Nos Estados Unidos, em janelas de 15 anos, esse número fica próximo de 90%. Pensa no que isso significa. Gente que estudou economia, finanças, tirou certificações, tem terminais profissionais, equipe com analistas, trabalham 12 horas por dia analisando empresa por empresa, perdem, na esmagadora maioria das vezes, para uma estratégia que não escolhe nada, que simplesmente replica o desempenho de um índice de mercado. Esses fundos profissionais que eu estou comentando são aqueles que ficam nas prateleiras dos bancos e das corretoras, que costumam cobrar 1 a 2% ao ano, mais taxa de performance, tem liquidez em D+30, D+60, até muito mais do que isso. E aí entra a beleza do ETF, sigla para Exchange Traded Fund, ou Fundo Negociado em Bolsa, em tradução livre. Aqui no Brasil, ETFs seguem um índice de mercado, por isso também são chamados de fundos passivos, porque não tem uma estratégia ativa de superar a média do mercado. É possível comprar e vender cotas desses fundos exatamente como você compra e vende uma ação na bolsa, como por exemplo com o BOVA11, que replica o Ibovespa, ou o IVVB11, que replica o índice americano SP500 em reais. Esses fundos cobram barato, geralmente menos de 0,5% ao ano, sem taxa de performance, porque não gastam com equipes caras e nem tentam ser mais espertos que ninguém. Eles simplesmente compram empresas que estão naquele índice, na proporção correta, e te entregam um retorno daquele mercado. E, historicamente, essa estratégia simples bate a estratégia de quase todo mundo. Se você quer entender melhor como funcionam ETFs disponíveis no Brasil, quais existem, qual a diferença entre eles, como escolher os que servem para cada objetivo, eu tenho um guia gratuito de ETFs que cobre os principais fundos negociados em bolsa no Brasil. O link está na descrição. Todo fundo de investimento ativo é ruim? Não. Existem gestores brilhantes, fundos que entregam performance acima da média por anos. Só que eles são minoria e são praticamente impossíveis de identificar antes do desempenho extraordinário acontecer. Retorno passado alto geralmente significa que o fundo vai ter um retorno menor no futuro, famosa regressão à média. Por isso, para a maioria das pessoas que querem investir em ações, faz mais sentido escolher ETFs do que pagar caro para um gestor profissional. Você economiza em taxa de administração, tem dinheiro de volta na conta em D+2 quando quiser vender e tem variedade de estratégias dependendo do índice que você quer seguir. O quinto mito é o irmão mais ambicioso do mito anterior. Se o anterior era vou deixar para investir com quem entende, esse aqui é eu mesmo vou achar a próxima Magazine Luiza, a próxima Nvidia, a próxima criptomoeda que vai multiplicar por 100. Esse mito é alimentado todo dia pelas redes sociais e pelas notícias. Você abre o YouTube e vê alguém dizendo que descobriu a ação que vai voar. Abre o Twitter, tem pessoas falando sobre a próxima startup que é um unicórnio.
Todo mundo parece conseguir mostrar um print de um retorno mensal de uma carteira concentrada em ações que bombou. Só que existe um problema estatístico na hora de escolher ações individuais. Um pesquisador de uma universidade do Arizona fez um estudo olhando para todas as ações que existiram na Bolsa Americana entre 1926 e 2016 e descobriu que apenas 4% das empresas foram responsáveis por todo o retorno excedente do mercado de ações nesses 90 anos. Os outros 96%, em média, perderam para a renda fixa ou empataram. Ou seja, se você escolhe uma ação aleatoriamente na bolsa, a chance maior é que ela empate com a renda fixa ou perca. O retorno extraordinário do mercado vem de uma minoria de empresas, e identificar essas empresas antes delas explodirem é uma tarefa que mesmo os gestores profissionais raramente conseguem fazer de forma consistente. É muito melhor fazer a estatística jogar a seu favor, comprando o mercado inteiro por meio de ETFs e capturando essas 4% automaticamente. Stock picking, esse hábito de escolher ações individuais, pode ser um hobby divertido e tem espaço sim numa carteira, pode ser uma forma de aprender sobre empresas e até mesmo ser lucrativo para quem tem tempo, energia e disciplina para fazer isso bem feito. Mas tratar isso como estratégia principal de construção de patrimônio é o mesmo que ir para o cassino com o dinheiro da aposentadoria. Pode dar certo, só que a estatística diz que provavelmente não vai. A parcela mais robusta da sua carteira de liberdade financeira não combina com escolher ações da vez. E o último mito é o mais sorrateiro, porque ele se disfarça de prudência, de pessoa bem informada. É assim: vou esperar a Selic cair para começar a investir em renda variável. Vou esperar a próxima baixa na bolsa para comprar barato. Vou esperar o mercado subir para vender antes da queda. Isso parece inteligente, só que são só formas elegantes de tentar adivinhar o futuro, uma atividade que ninguém consegue fazer de forma consistente. Em economia tem um conceito chamado hipótese dos mercados eficientes. Ele diz que basicamente toda a informação pública disponível já está refletida nos preços. Quando o Banco Central sinaliza a intenção de querer cortar os juros, as ações já sobem antes do corte acontecer, porque o mercado já está precificando tudo com base, inclusive, em expectativas. Quando vem uma notícia de crise, os preços já caem na hora que a notícia sai. Quando você decide, vou esperar a Selic cair para entrar em ações, o mercado já está se movendo com base em expectativa e você está entrando depois, comprando mais caro do que se tivesse entrado antes. Eu sei que essa hipótese tem suas duras críticas e é super válido discordar que o mercado seja perfeitamente eficiente. Mas se acertar movimento de Selic ou prever uma queda do mercado fosse fácil, os gestores profissionais que a gente comentou no capítulo anterior estariam batendo o mercado consistentemente e não estão. Ou seja, mesmo que o mercado seja só parcialmente eficiente, isso já seria razão suficiente para você não ficar esperando o momento certo para investir. Você até pode ter uma informação que o mercado ainda não precificou, acontece. Mas conseguir fazer isso de forma consistente, ano após ano, durante décadas, isso é muito difícil e extremamente improvável. Um dos estudos americanos que eu mais gosto sobre essa tentativa de acertar o timing de mercado mostra que isso, na realidade, é o que menos importa. Pesquisadores compararam o resultado de 4 investidores hipotéticos investidos durante o S&P 500 durante 20 anos, de 2003 a 2022. Todos investiam $2.000 por ano, quantia mesma, durante o mesmo período, no mesmo ativo, só que mudava quando cada um investia. O Peter tinha uma sorte sobrenatural e sempre acertava o melhor dia do ano para investir, no dia mais barato. Depois de 20 anos, Peter terminou com $138.000. Já para Ashley era mais simples. Todo ano, no primeiro dia útil de janeiro, ela investia $2.000 de uma vez só, sem pensar nada. Ela terminou com $127.000. Já o Matthew era o mais disciplinado e dividia $2.000 em 12 aportes mensais iguais e investia todo mês certinho. Ele terminou com $124.000. Já a Rosie, coitada, tinha o pior timing de todos. Todo ano, sem exceção, ela investia $2.000 de uma só vez no pico do mercado, no patamar mais caro do ano. Mesmo assim, depois de 20 anos, a Rosie terminou com $112.000.
A diferença entre o investidor com sorte perfeita e o que simplesmente investia todo mês é de 14 mil dólares em 20 anos. E na vida real, você nunca vai ter essa sorte perfeita. E eu entendo a tentação de querer adivinhar, acompanhar notícia, ler análise, tentar antecipar movimentos. É até divertido para quem gosta de mercado financeiro. Mas se a sua liberdade financeira está em jogo, esse não é o melhor uso do seu tempo. Um outro estudo mostra que o real retorno dos investidores é fortemente impactado pelo seu comportamento, o que faz com que eles performem muito abaixo da média do mercado. Então, usa seu tempo livre para crescer na sua carreira, desenvolver uma habilidade nova, criar uma renda extra que vai aumentar quanto você consegue aportar todo mês, ou até mesmo para um hobby que te dá prazer. É muito mais inteligente e confortável montar uma carteira pensada para o longo prazo, que não muda por causa de notícia, com uma alocação estrutural, em vez de fazer apostas em cenários que você não controla. Nesse sentido, renda fixa deve entrar para trazer menos volatilidade, mais liquidez, baixa correlação com a parcela de renda variável e também para funcionar como reserva ou para gastar com metas de consumo de curto e médio prazo. Já a renda variável pode entrar na carteira na parte do seu dinheiro que tem horizonte de 10 anos ou mais para ficar investido e pode capturar o crescimento das empresas ao longo do tempo com mais volatilidade que a renda fixa. Essas decisões não dependem da Selic estar em 8% ou em 14%, não dependem do mercado estar em alta ou em baixa, dependem do seu horizonte e do seu objetivo. Aqui na descrição eu também deixei o link do meu guia de seleção de ativos por objetivo, que também é gratuito. Se tudo que eu falei até agora é uma ilusão, o que sobra? O que funciona de fato? Investir bem é focar no que você controla e ignorar o que você não controla. Você não controla a rentabilidade do mercado, não controla o que o Banco Central vai fazer com a taxa Selic, não tem ideia se vai ter crise no ano que vem, uma nova pandemia, ou se a economia americana ou chinesa vai entrar em recessão ou em guerra. Gastar energia tentando adivinhar essas coisas é a energia que sai de fato do que faz diferença. Você controla basicamente 3 coisas. Primeiro, quanto dinheiro você consegue separar todo mês para investir? Essa é a variável mais poderosa de todas, porque é a única coisa que você pode aumentar com o tempo e está totalmente sob o seu controle. Quanto mais você ganha, mais organiza seus gastos e mais faz sobrar, mais você consegue aportar. Foi para resolver esse passo tão importante que eu criei o painel financeiro. Ele é um lugar onde você categoriza os seus gastos de forma totalmente personalizada, sem planilha e inclusive com o apoio de um agente de WhatsApp para te ajudar a lançar as operações. Em poucos minutos por semana você consegue enxergar quanto entra, quanto sai e onde dá para otimizar. Eu uso para organizar o meu próprio dinheiro e esse efeito de enxergar os números muda totalmente quanto você consegue aportar no mês. O link está na descrição. Segundo, por quanto tempo esse dinheiro fica investido? Os juros compostos se potencializam cada vez mais com o passar do tempo, e o tempo é o ingrediente que ninguém consegue comprar. E terceiro, em quais produtos você está colocando esse dinheiro? Você precisa buscar produtos adequados para cada objetivo, com custo baixo, que você entenda e que você consiga manter por anos, sem precisar ficar tomando decisão todo mês. Feito isso, é só deixar o tempo e o dinheiro trabalharem por você. Tudo que está fora dessas 3 variáveis é ruído. O que separa quem constrói patrimônio de quem não consegue fazer isso não é inteligência, nem renda, nem sorte, é consistência fazendo o simples. E você, lembrou de mais algum mito? Eu tenho mais alguns aqui na minha mente que não couberam nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você também tem, e se você assistiu esse vídeo e ele te abriu os olhos para algum dos mitos, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito fácil, com dados, aplicável à vida real. E se você conhece alguém que ainda está preso em alguma dessas meias verdades, manda esse vídeo. Pode mudar as próximas décadas financeiras dessa pessoa. Te vejo no próximo.